Paz do Senhor, irmãos! Hoje nós vamos à segunda aula de angelologia. Estaremos estudando hoje sobre os demônios. Bem, algumas pessoas não acreditam que eles existem. Porém, se eles não existem, quem é que está fazendo o trabalho deles? Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que Jesus Cristo falou muito sobre Satanás. Ele deixou claro para nós a existência dos demônios. E isso é muito importante, porque se você não acredita em algo, você não se previne contra tal coisa. Se você não acredita que Satanás existe, você não irá se defender dele. Então, é muito importante compreender que ele existe sim. Só que Satanás é um anjo caído, um espírito. É isso que nós vamos ver hoje. Jesus falou de Satanás como tendo uma existência pessoal. Isso está em João 8:44. Então você percebe que, assim como nós estudamos a respeito dos anjos, que têm personalidade, que têm consciência, que têm vontade própria, os demônios são a mesma coisa. Então Jesus se refere a Satanás como tendo uma existência pessoal, e a Bíblia Sagrada menciona este ser de Gênesis a Apocalipse, como tendo existência própria em Isaías 14, do 12 ao 15, e em Ezequiel 28, do 12 ao 19. A Bíblia menciona esse ser como estrela da manhã, filho da alva, estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que tu fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha a descrição desse ser. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quem é este ser? Lúcifer. Qual é o significado do seu nome? Brilhante. A estrela da manhã, o filho da alva, mencionado como o selo da perfeição, ou seja, o padrão da perfeição. Esta é a descrição de Lúcifer, de quando ele foi criado. Perceba, o que define este ser é perfeição. Interessante lembrar também que o nome Lúcifer não aparece em nenhum outro trecho e não ocorre em passagem em nenhuma das traduções mais modernas da Bíblia, além dessa que nós citamos. Entendemos que Lúcifer era o líder dos seres angélicos e os conduzia em louvor e júbilo a Deus. Era o ser criado mais poderoso, era o querubim ungido para proteger, perfeito nos seus caminhos desde a sua criação. Deus o criara como sinete de perfeição. Qual é o problema desse ser, então, que de tudo isso que nós lemos e entendemos, que era belo, que era maravilhoso, que estava no topo da criação? Porque este ser irá transformar-se no que nós chamamos hoje de demônios, espíritos imundos, espíritos enganadores. O ser criado, querendo ser semelhante ao Altíssimo, foi lançado por terra. Isaías 14, do 12 ao 15, Ezequiel 28, do 13 ao 16. Aquele que queria exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo é levado ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 15. E seu trono não é estabelecido mais nas altas nuvens, acima das estrelas, como pensava na sua exaltação. Mas seu trono ficou estabelecido no profundo abismo, onde é rei e tem o nome de anjo do abismo.
Por isso que hoje ele é chamado de anjo do abismo, porque ele foi lançado, da elevação que ele estava, ele foi lançado ao abismo. Também é chamado de Abaddon e Apolion. Isaías 14:15, Apocalipse 9:11. Na sua queda, entendemos que a sua influência, Ezequiel 28:16, arrastou com sua cauda a terça parte das estrelas do céu, ou seja, anjos caídos, Apocalipse 12:4. Perceba que, como nós já estudamos, em alguns aspectos, em alguns pontos da Bíblia, estrelas se refere exatamente às estrelas em si. Em alguns trechos bíblicos, de forma simbólica, está se referindo aos anjos. Então, nós vemos que esse ser trouxe consigo a terça parte dos anjos. Por que que todos os anjos não vieram com ele? Porque nós estudamos sobre o livre-arbítrio. Eles têm o direito de escolher. Esses que vieram é porque escolheram servir a este ser. Bem, desde sua queda, um remoto e misterioso passado, Lúcifer, em lugar de anjo de luz, tornou-se em um anjo das trevas e anjo do mal. Sabemos, entretanto, que pode enganosamente transfigurar-se em anjo de luz, isso está em 2 Coríntios 11:14. O que nós precisamos compreender a respeito desse ser e de todos os demônios? Primeiro, são espíritos. Segundo, tomam a forma que quiser. Aí você vai ouvir alguém que vai dizer assim, eu vi um ser, eu vi um demônio, e ele tinha chifre, e ele tinha cauda. E aí você vai conversar com outra pessoa, e a pessoa vai dizer assim, eu vi um espírito, mas ele era em forma de um homem. E era um homem bonito. E você vai conversar com outras pessoas e cada uma vai descrevê-lo de uma forma. Bem, então o que está acontecendo? Uma pessoa está certa e outra está errada? Não. Esse ser se transforma, ele aparece da maneira em que ele quer. Para algumas pessoas, ele virá em forma dos entes queridos. Ou seja, ele vai tomar a forma que ele desejar. Isso pode ser de um ser bonito, belo, até ao mais horrendo dos monstros. Ele vai escolher e vai se apresentar assim. Compreendida essa parte, precisamos compreender outro detalhe. Satanás é um ser inteligente, um ente inteiramente hostil, inimigo declarado de Deus e dos homens. Satanás não é amigo de Deus, ele é inimigo. Só que, claro, ele não é páreo para Deus. Isso é importante compreender, mas ele é inimigo. E ele é inimigo dos homens. Satanás não é amigo do ser humano, como algumas pessoas acham e entendem. E até o invocam e o adoram, pensando que ele é parceiro e amigo. Não. Satanás é inimigo dos homens. Ele tem um objetivo ao se aproximar dos homens, da humanidade. O que é? A sua alma. Esse é o objetivo de Satanás. A Bíblia inteira o apresenta resistindo a Deus e perturbando a paz das nações, com guerras, destruição e miséria. Satanás é mencionado 177 vezes na Bíblia Sagrada, de diferentes maneiras. Vamos analisar agora a existência de Satanás. Logo no início das Escrituras, no livro de Gênesis, é mencionado Satanás, o próprio diabo, realizando a sua obra personificado na serpente, onde levou o primeiro casal a duvidar de Deus. A narrativa do Éden é fantástica e mostra esse ser que se personificou no corpo de uma serpente. Outro detalhe, no livro de Salmos aparece novamente Satanás inclinando os israelitas aos ídolos e levando-os a sacrificar seus filhos aos demônios. Na questão da adoração, quando Deus determinou o projeto da adoração e o modelo, Deus disse: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quanto à questão desse adultério na idolatria, ou seja, na adoração, o que é um adultério? É quando não há fidelidade ao cônjuge. Então, existe adultério espiritual? Sim, quando não há fidelidade a um Deus
E as pessoas passam a adorar vários deuses, todos os tipos de deuses. Nesse caso, nós vemos Satanás trabalhando na mente das pessoas para que elas venham assim adorar falsos deuses e conscientemente ou até inconscientemente as pessoas se afastando do real e do verdadeiro Deus. Depois nós temos no livro de Zacarias, ele é o acusador do sacerdote Josué, pois o mesmo estava com suas roupas sujas, que no caso é o símbolo do pecado. Mas o anjo do Senhor repreendeu a Satanás. Então nós também entendemos que esse ser é um acusador. Entenda que ele analisa a vida das pessoas e ele procura brechas, ele procura erros para assim poder acusar principalmente os servos do Deus Altíssimo. No Novo Testamento, ele é mencionado em quase todos os livros por algum dos seus nomes. Ele tentou diretamente o Senhor Jesus Cristo no deserto. Então, nós temos o relato também da tentação de Jesus, onde esse ser aparece, e aí ele tem as 3 áreas em que ele vem tentar Jesus. Quando ele diz para Jesus transformar as pedras em pão, Jesus estava com fome. Quando ele diz para Jesus o adorá-lo, e quando ele diz para Jesus se lançar do pináculo do templo. Então ele vem e tem esse episódio ali com Jesus Cristo, e claro que Jesus venceu ele e o expulsou. Depois nós temos Satanás entrou diretamente em Judas, Lucas 22, 3, João 13, 23. No livro de Judas, disputou com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, Judas 9, e ainda outras tantas referências bíblicas a respeito da existência do diabo. Para a consolação cristã, o seu final é em prisão eterna. Por que esse ser tenta tanto as pessoas que se aproximam de Deus? Já lhe falei, o seu alvo é a alma humana. Segundo detalhe, para o ser humano que se arrepender dos pecados, aceitar Jesus e se arrepender, há sim remissão. Para este ser aqui, jamais haverá remissão. Por isso que, de alguma maneira, ele vai tentar destruir as pessoas. Satanás é uma criatura sobre-humana, mas não é divino. Ele tem muito conhecimento e poder, mas não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. É um rebelde derrotado e não tem mais poder além daquele que Deus lhe permite exercer. Você tem que lembrar que onipotência, onipresença, onisciência são atributos diretos, inerentes do ser de Deus e não de Satanás. Mas como que Satanás conhece tantas situações? Ele é espírito, ele vai e vem. Ele analisa a vida das pessoas. Ele conhece a rotina das pessoas, ele conhece a carência das pessoas e é ali que ele vai investir. Portanto, muitas pessoas veem algumas coisas como oportunidades. Na verdade, a Bíblia chama de laço. Por isso que muitas pessoas não suportam a Bíblia, porque elas acham que a Bíblia é muito rude, que a Bíblia é muito enérgica. A Bíblia só está falando a realidade das coisas. Acredite no que você quiser. Vamos agora à personalidade de Satanás. Personalidade significa forma de vida caracterizada por uma existência que possui intelecto, emoções e vontade. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. O que transformou Lúcifer em Satanás? A sua soberba, a sua vontade de querer, o seu desejo de estar acima de Deus. E biblicamente nós compreendemos que Deus é o topo de tudo. Não existe possibilidade de um ser, seja da esfera angelical, seja da esfera humana, muito menos, jamais alguém poderá se comparar ou estar acima de Deus. E quando esse ser quis essa posição, ele foi transformado de um ser maravilhoso em um ser tenebroso que hoje chamamos de Satanás. Qual é seu caráter? Satanás significa literalmente adversário. É presunçoso e realiza seus intentos maléficos de obstruir os propósitos de Deus. Satanás também é caluniador. Aqui tem um ponto muito importante. De onde surgem as calúnias, as mentiras e as difamações? Surge do propósito e do intento de Satanás. Claro que para isso
não é culpa somente dele, ele vai precisar de humanos com mentes desprovidas de Deus, para que ele possa colocar as suas sementes maléficas e essas pessoas propagar. Satanás, então, é adversário, é caluniador e também é destruidor. O diabo é cheio de ódio contra o Criador. Ele é tentador, pois ele tenta com um propósito malicioso de destruir. Ele é chamado de a antiga serpente, chamada de diabo ou Satanás. Ao caráter de Satanás podemos acrescentar soberbo, orgulhoso, poderoso, enganador, cruel e feroz. Este é o seu caráter, portanto, não brinque com este ser. Você pode ter proteção, sim, através de quem? De Jesus Cristo, do qual nome todos os demônios se sujeitam. Vamos agora à atividade de Satanás. Natureza de suas atividades. Satanás perturba a obra de Deus, está em 1 Tessalonicenses 2,18. Faz total oposição ao Evangelho, Mateus 13,19. 2 Coríntios 4,4. Ele domina, ele cega, engana os ímpios, cria cilada para eles, Lucas 22,13, Apocalipse 27, 1 Timóteo 3,7. Ele aflige e tenta os santos de Deus, João 1,12, 1 Tessalonicenses 3,5, 2 Coríntios 4,4. Perceba que ele age com malignidade, com crueldade, com ferocidade. E as pessoas que servem a Deus com integridade, elas se tornam em alvo de Satanás. Primeiro, ele tenta destruir as pessoas através de tentações, através de confrontos. Quando a pessoa permanece fiel, aí ele usa uma artimanha chamada calúnia. Já que eu não posso te destruir com o que eu te ofereci, com as propostas que eu te fiz, então eu vou tentar te desmoralizar. Satanás faz isso, mas você não pode esquecer nunca de que Deus é o eterno e santo juiz e ele julga cada atitude, cada ação, julga o coração humano e também conhece o agir de Satanás por trás das situações. Vamos agora à esfera de suas atividades. A operação do diabo não fica limitada aos ímpios e depravados. No entanto, muitas vezes tem ação nos círculos elevados como anjo de luz, 2 Coríntios 11,14. De fato, ele até assiste às reuniões religiosas, o que é indicado pela sua presença nas convenções dos anjos, Jó 1, do 6 ao 8, como também pelo bom uso do termo doutrina de demônios, 1 Timóteo 4,1 e sinagoga de Satanás, Apocalipse 2,9. Seus agentes com frequência se fazem passar por servos da justiça. Aqui tem algo muito importante. Satanás age na esfera cristã, para ficar mais claro para você compreender? Sim. Ora, mas os cristãos não servem a Cristo? Sim. Mas entenda que servir a Cristo não é ter nome de cristão e de religioso. Servir a Cristo é uma entrega íntegra, inteira do coração. O nosso coração é um altar. Ou eu sacrifico a Deus, ou eu sacrifico a Beelzebu. Ou eu sacrifico ao Criador, o Deus eterno, ou eu sacrifico a Satanás, a Bafomé, seja o nome que você quiser dar para ele. É muito séria essa questão da adoração. Por isso que tem pessoas que têm nome de cristãos, mas não têm obras de cristão, não têm testemunho de cristão, não têm atitudes de cristão. Porque no seu coração não está reinando o Senhor Jesus. Como que eu diferencio? A Bíblia é clara, pelos frutos. Os frutos são a evidência do que há no coração. Eu sou crente, mas eu vivo pecando. Eu sou crente, mas vivo fazendo aquilo. Quem é que está no teu coração? Bem simples de entender. Vamos agora, o motivo de suas atividades. Satanás está interessado em nossa ruína, porque ele odeia a imagem de Deus em nós. Odeia até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual o Filho de Deus se revestiu, odeia a glória externa de Deus para a qual fomos criados e pela qual alcançaremos a felicidade eterna. Ele odeia a felicidade para a qual estamos destinados, porque ele mesmo perdeu para sempre. Perceba, gente, isso aqui é fantástico. O ser humano, através do arrependimento
pode sim voltar a ter um relacionamento com Deus enquanto há vida. Satanás não tem essa chance. O trabalho da redenção acontece na esfera humana e não na esfera angelical. Então, os humanos, enquanto há vida, há esperança, podem se arrepender e reatar o relacionamento com Deus e herdar a salvação. Satanás não. Vamos agora ao destino de Satanás. Desde o princípio, Deus predisse e decretou a derrota daquele poder que causara a derrota do homem, Gênesis 3:15. E o castigo da serpente que comeria o pó da terra foi um vislumbre profético da degradação e derrota final dessa antiga serpente que é o diabo, Apocalipse 22. A carreira de Satanás está sempre em declínio, olha só. No princípio ele foi expulso do céu para a terra. Durante a tribulação será lançado da esfera celeste, Apocalipse 12:9. Durante o milênio será aprisionado no abismo e depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20:10. Você compreende a fúria desse ser contra os humanos? Não é algo simples. Nós vemos sentença após sentença para o seu ato que aconteceu lá na esfera espiritual e angelical. E agora a sua sentença foi decretada, não há redenção para esse ser. Por isso, ele usa todo o seu tempo para destruir os humanos. E é lamentável que consiga com muitas pessoas. Vamos agora aos anjos maus. As escrituras nos informam que determinados anjos não guardaram seu primeiro estado. São designados como anjos que pecaram. São chamados espíritos malignos ou imundos, principados, potestades, administradores desse mundo e maldades espirituais, ou seja, espíritos perversos nas regiões celestes. Esses espíritos maus são descritos como pertencentes à mesma ordem de seres que os anjos bons. Deus criou anjos. Depois que houve essa divisão entre bons e maus, porque os maus optaram por permitir que a maldade entrasse na sua consciência. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno, isso está em 2 Pedro 2:4, Judas 6, e parte no mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. João 12:31, 14:30, 2 Coríntios 4:4, Apocalipse 12, do 4 ao 9. Tudo leva a crer que alguns desses anjos estão por trás do governo das nações, Daniel 10, do 13 ao 20. Outros estão acorrentados, segundo Pedro 2:4, Judas 6. Alguns estão aprisionados junto ao rio Eufrates. Tem anjos terríveis que estão presos. E se fossem soltos, destruiriam a humanidade em questão de segundos. Por isso estão presos. Esses demônios, como fala em Daniel 10, do 13 ao 20, demônios territorialistas que agem nas nações, por que a gente tenta sempre ter um presidente, um monarca, um líder que no seu coração haja respeito a Deus? Porque esse líder, se ele temer a Deus, de alguma maneira ele vai orar ao Deus do céu. Eu já disse para vocês que o nosso coração é um altar. Agora, se o líder da nação não honra Deus e ele oferece, ele faz oferendas, ele adora Satanás, ele vai trazer isso para a nação. Se o líder adora ao Deus Altíssimo, de alguma maneira ele também vai transferir isso para a nação. É muito sério essa parte aqui. No toque da quinta trombeta, da abertura do sétimo selo, Apocalipse 9, do 1 ao 12, um anjo abre o poço do abismo e sai uma multidão de gafanhotos, né, que aqui é uma figura de linguagem, falando do seu poder de destruição, mas na verdade são anjos demônios, que estão atualmente presos no abismo e serão liderados pelo anjo do abismo chamado Apolion ou Abaddon, um dos seus muitos nomes de Satanás. Esses anjos maus têm o mesmo caráter e personalidade de seu chefe Satanás, como também tem um intento de opor-se à obra de Deus. Um anjo mau pode se tornar um anjo bom? Não. Anjos maus são maus. Esse é o seu caráter até o fim e até a execução da sua
Sentença. Demonologia, demônio, significa divindade secundária. E esse termo se refere a alguma força espiritual negativa que exerce influência sobre os homens ou se apossa deles. As escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece fazer parte do mistério que envolve a origem do mal. Quando foi criado? Não sabemos. Só sabemos que Deus os criou. Quando? Como? A Bíblia não dá esses relatos. A Bíblia não descreve isso. Só nos faz compreender e nos deixa algumas partes para que a gente possa, então, pegar o fio da meada. Bem, outra coisa que nós devemos compreender. A Bíblia Sagrada é bem imperativa em seu ensino sobre os espíritos das pessoas mortas, dos anjos caídos ou demônios. Em relação às pessoas que morrem nesse mundo, só resta o juízo. Hebreus 9, 27 e 28 afirma: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Nós sabemos que os demônios são espíritos e tomam a forma que quiser. Já falei isso para vocês. Inclusive de pessoas que já morreram. Aí a pessoa viva está lá tranquila um dia em sua rotina e de repente viu, o pai que está morto, a esposa que morreu, eu vi fulano, eu conversei com fulano. Biblicamente você conversou com um demônio que tomou a forma humana. Mas o que faz com que as pessoas vejam e entendam que realmente era um ente querido? A saudade, a carência, a culpa, o desejo de ver aquela pessoa novamente, porque não é difícil lidar com a morte. Não é fácil lidar com a morte de alguém, é difícil. Então, nessa turbulência dos sentimentos e das emoções, os demônios aproveitam a oportunidade. Porém, biblicamente, você não está conversando com alguém que morreu. Mas o fulano morreu e não terminou a missão aqui. Se não tivesse terminado sua missão, estaria vivo. Essa pessoa morreu, ela não existe mais, ela não volta. Não se permita ser enganado por um demônio, se fazendo passar por alguém que você amava. Isso aqui é muito sério. Só que tem um detalhe. Ou você aceita ou você rejeita. Se você aceitar, ele vai continuar vindo. Se você expulsar ele em nome de Jesus, ele vai parar de vir. Aí cabe a você aceitar ou não. Vamos agora ao próximo ponto. Em alguns casos, vários demônios fazem sua morada na mesma vítima. Marcos 16:9, Lucas 8:2. Os efeitos dessa possessão evidenciam-se por meio da loucura, epilepsia e outras enfermidades associadas principalmente com o sistema nervoso e a mente das pessoas. Então todas as pessoas que têm problema de mente estão endemoniadas. Não. Mas em muitos casos, quando a pessoa é liberta, imediatamente termina o problema que a pessoa tinha. Problema de ordem física é uma coisa. Problema de ordem espiritual é outra coisa. É isso que nós precisamos compreender. A possessão demoníaca significa a introdução de uma nova personalidade no ser da vítima, tornando-a, em certo sentido, uma nova criatura. Por exemplo, o gadareno, Mateus 8:29, falava e se portava como se fosse controlado por outra personalidade. O que o diabo faz aqui? A possessão é quando ele toma a mente de uma pessoa. Aí a pessoa não percebe o que ela está fazendo. O gadareno andava sem roupa, andava gritando entre os túmulos, as pessoas colocavam grilhões, algemas, ele arrebentava tudo, uma força sobrenatural. No momento em que ele teve um encontro com Jesus e foi liberto e o demônio saiu, ele voltou à consciência, ele caiu em si, ele percebeu que estava nu e aí ele passou a ter uma vida totalmente diferente e normal. A possessão é algo muito sério. Por quê que a gente expulsa demônio em nome de Jesus? Porque é só sob o nome de Jesus que o demônio irá obedecer. Mas eu sou crente. Tenta expulsar no teu nome, não vai sair. Mas no nome de Jesus ele sai.
Ainda que Jesus ensinou o seguinte sobre castas de demônios, qualidades de demônios. Jesus disse: quanto a essas castas de demônios, só sai com jejum e oração. Tem situações que a pessoa levanta a mão e diz: sai em nome de Jesus, o demônio já saiu. Tem situações que a pessoa vai precisar se dedicar à oração e ao jejum. A autoridade no nome de Jesus continua, mas você vai precisar de uma preparação maior para que possa enfrentar esses espíritos. Também temos aquele que é controlado por Deus, tem uma personalidade divina que habita nele, totalmente diferente. As elocuções inspiradas pelos demônios são imitações satânicas daquelas inspiradas pelo Espírito Santo. Já se observavam casos em que a pessoa que se rende conscientemente ao poder do demônio recebe muitas vezes um dom estranho, de forma que pode ler sorte, ser médium e etc. Sabe, esses dons e essas mentiras que nós temos por aí que enganam as pessoas. Tem como ler o futuro? Não tem. O único que pode prever o futuro é Deus. O diabo conhece até o presente. Claro que o diabo conhece muitos desejos, muitos anseios, mas o futuro o diabo não conhece, o diabo deduz. Pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, o diabo deduz muita coisa. Mas o futuro exatamente só Deus conhece. Então é muito importante compreender essa parte aqui. Vamos agora. Os endemoniados com frequência manifestam uma força extraordinária e sobre-humana, uma imitação satânica do poder do Espírito Santo. Assim vemos que a possibilidade da possessão demoníaca argumenta a favor da possibilidade da possessão do Espírito Divino. O Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar o povo do poder dos espíritos maus e sujeitá-los ao controle do Espírito de Deus. No tempo de Jesus havia muitas pessoas, tanto enfermas física, quanto enfermas espirituais. Ali tinha todo tipo de pessoas, de doença, de enfermidades. Atividades dos demônios. Jesus disse, referindo-se a Satanás, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, João 10:10. E essa tem sido a obra tenebrosa de Satanás e seus demônios, roubar, matar, destruir. O diabo não vem roubar bens materiais. O diabo vem roubar bens espirituais. Valores, moral, caráter. É isso que ele vem roubar. O diabo não precisa de uma casa para ele habitar, ele é espírito. Ele pode ir para qualquer lugar. Bem, Satanás então veio para matar, roubar e destruir. E ele tem um ódio mortal contra o homem, porque o homem é a semelhança de Deus. E ele tem tentado desfigurar essa imagem no homem, levando o homem a se distanciar de Deus, enganando com idolatria, feitiçaria, ocultismo, materialismo, ateísmo. Por conta desse afastamento espiritual do homem para com Deus, a terra tem se enchido de maldade, violência, crimes, os mais diversos, homicídios, crueldade, guerras, o ser humano debaixo de opressão diabólica e sofrendo os efeitos de possessão demoníaca. Apocalipse 12:12. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do diabo. Você já ouviu alguém dizer assim: onde está Deus? Se aconteceu tal coisa com fulano. Mas não foi Deus que fez. Quem fez essas maldades não foi Deus, foi Satanás. Deus não faz maldade. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Quem cria toda essa malignidade é o próprio Satanás. E lógico, operando em corações onde Deus não habita. Aí ele entra. E aí ele faz morada nesses corações. E os frutos desses corações são frutos ruins, amargosos, azedos. Vamos agora. Jesus e os demônios. O ministério terreno do Senhor Jesus foi um ministério de libertação dos oprimidos, demonstrando seu poder sobre os demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Mateus 12:28-29. Jesus, entrando na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro.
curou todos os enfermos e expulsou demônios. Mateus 8, do 14 ao 17. Em Gadara, libertou o endemoniado gadareno. Mateus 8, 28 e 34. Curou o jovem lunático, expulsando dele o espírito que oprimia. Lucas 9, do 37 ao 42. Numa sinagoga, curou uma mulher que tinha uma enfermidade na coluna e por 18 anos só podia andar curvada. Tudo provocado por um espírito de enfermidade. Outra coisa que nós percebemos: o diabo não trabalha só na violência, só na mentira. Ele também oprime as pessoas através de enfermidades. Qual é a diferença de uma enfermidade espiritual para uma física? A enfermidade física aparece no exame, no diagnóstico, e se trata com remédio. A enfermidade espiritual é quando não aparece num diagnóstico, mas a doença está ali. A pessoa sofre. Imagina essa mulher curvada por 18 anos. Aí chega Jesus e a liberta e ela volta à sua estatura normal. Você percebe a diversidade com que o diabo age, oprimindo e maltratando as pessoas. Agora, os apóstolos e os demônios. Os evangelhos relatam que Jesus deu poder para os seus discípulos expulsarem os demônios. Mateus 10, do 1 ao 8. O texto de Lucas 10, do 17 ao 20, relata que os 70 voltaram com alegria, pois no nome de Jesus até os demônios se sujeitavam. E os discípulos expulsavam muitos demônios. Marcos 6 e 13. Lembra desse episódio? Que eles voltaram felizes porque eles expulsavam e os demônios se sujeitavam. Por causa do nome de Jesus, nunca esqueça. Pregação do evangelho e os demônios. Jesus comissionou seus discípulos a pregar o evangelho, e no nome de Jesus, um dos sinais que seguirão aos que crerem é o de expulsar demônios. Marcos 16, do 16 ao 20. Bem, vamos a outro ponto agora, então, para nós encerrar. Demônios ou anjos caídos? A Bíblia nada revela sobre a origem dos demônios. Talvez esse também seja um mistério relacionado com a origem do mal. O que sabemos é que são chamados de espíritos imundos e, pelo que entendemos, não têm mesmo um corpo espiritual como os anjos, por isso estão sempre querendo se apossar de um corpo. Isso aqui é interessante, porque os demônios procuram corpos físicos para se apossar, tomam a mente e automaticamente se apossam do corpo das pessoas. Ou seja, eles querem estar no controle e aos poucos vão minando e destruindo a alma humana. A legião de demônios que tinha se apossado do gadareno pediu a Jesus permissão para entrar nos porcos que estavam naquelas redondezas. Eles são chamados de espíritos imundos porque são rebeldes e são manchados pelo pecado. Bem, para nós encerrar, não importa como eles sejam chamados. Demônios, anjos maus, espíritos imundos, impuros, o que importa? Eles têm um objetivo que é destruir o ser humano. Por que que na igreja você ouve pregações contra o vício, contra os pecados relacionados aos desejos sexuais, aos pecados de relacionamento, quando as pessoas falam mal umas das outras, mentem, denigrem, caluniam, seja na esfera que for, esses seres estão por detrás. Abre parênteses. Isso não tira a responsabilidade das pessoas daquilo que elas praticam, porque nós temos consciência e nós temos discernimento. Portanto, uma coisa ruim está tentando entrar no teu coração, você vai perceber. Não deixa entrar. Começa a lutar contra aquilo. Começa a rejeitar. A Bíblia diz resistir o diabo e ele fugirá de vós. O problema é que muitas pessoas não resistem, deixam ele entrar. E se ele entrar, ele vai destruir você. E vai destruir quem está na sua volta. Mas a Bíblia é clara. Deixe Jesus entrar no teu coração. Porque ele não vai te destruir, ele vai salvar a tua alma. E automaticamente você será um instrumento nas mãos dele. Um instrumento para salvar, curar, resgatar
e assim viver uma vida plena. E eu concluo dizendo: não brinque com os demônios, porque eles são muito inteligentes e eles podem destruir você, controlar você, sem ao menos você perceber. Esse discernimento nós só temos através de Jesus, pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.